Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 6 de dezembro, da primeira semana do tempo do Advento. Hoje a igreja celebra o dia de São Nicolau. Ele morreu em 349. E dizem que é dele que se inspirou o personagem que nós conhecemos no Brasil de Papai Noel, conhecido como Santa Claus. E se caracterizou pela sua bondade e a sua misericórdia, principalmente com os pobres. Por isso, chamaram a ele de Santa Claus, homem bondoso e misericordioso. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10º, versículo 1, e depois o versículo de 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria por as aldeias e povoados e ensinava em suas sinagogas. Ele pregava sobre o evangelho do reino, curava todas as enfermidades, expulsava todos os demônios e curava todas as doenças. Quando Jesus viu as multidões, ele se compadeceu, ele teve compaixão delas, porque elas viviam cansadas, desamparadas e como ovelhas que não têm pastor. Então ele chamou seus discípulos e disse-lhes: a messe é grande e os operários são poucos. Roguem ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Depois Jesus enviou seus discípulos com poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar as enfermidades e as doenças. E assim, eles foram enviados pela autoridade e pelo poder de Jesus. E Jesus disse-lhes: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, e proclamai que o reino de Deus está próximo. Expulsai os demônios, curai os enfermos e todos os doentes. De graça vós recebeste, por isso de graça também deveis dar. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nos é oferecido o pão da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um pão diário que eu e você precisamos nos acostumar a nos alimentarmos dele. Com a mesma vontade que nós temos de tomar aquele saboroso cafezinho de manhã com pão e outras coisas, assim também devemos desenvolver em nós esse gosto e essa fome e esta sede pela palavra de Deus, para que ela nos oriente. Caso contrário, pouco a pouco, essa afeição pelas coisas do Senhor vai morrendo, vai secando. E pouco a pouco o Senhor vai desaparecendo de nossa cabeça e, consequentemente, de nosso coração, e assim também não nos congregamos mais em torno dele. Por isso, a primeira leitura de hoje do profeta Isaías, ele chega proclamando isso, que é o Senhor que chega. O Senhor chega para poder oferecer a sua salvação. Ele olha para o seu povo, apesar da sua dureza de coração, dos seus desvios, dos seus pecados, ele olha para aquele povo com compaixão. Ele se compadece do seu povo. E ainda que ele vá oferecer, diz aí, o pão da amargura e a lágrima também do pranto, mesmo assim ele vai estar perto dos seus filhos, perto das suas ovelhas, e ele vai conduzir e vai ensinando, dizendo: não extravie nem para a direita e nem para a esquerda, porque ele colocará a sua palavra em nossos corações e não somente em nossas cabeças. Por isso é o Senhor que se faz um companheiro de caminhada. É o Senhor que se converte em nossa esperança, nossa segurança e nossa fortaleza, porque o Emanuel está no meio de nós. É o Senhor que veio com um olhar de compaixão, se acercou de cada um de nós, nos protegeu, nos corrigiu, mas ele mesmo nos pastoreia. Por isso não devemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu essa liberdade, mas cada um colherá aquilo que plantar. E é dentro então desse anúncio de redenção, desse anúncio de compaixão, que nós podemos compreender o evangelho de hoje, porque Jesus também percorre as sinagogas dos povos e cidades para poder anunciar o evangelho do reino.
É Jesus que vai dizendo: o reino de Deus está no meio de vós. O reino já está, o reino virá. O reino está e virá. Por isso Jesus começa então agora também a ensinar as multidões, a acolher as multidões com compaixão. A compaixão deve ser a mola que vai impulsar a atividade dos discípulos. Não são os interesses econômicos, nem tampouco políticos, mas a mola que deve impulsar os cristãos em todos os tempos é uma coisa chamada compaixão. O nosso mundo está faminto de compaixão, não de pena. Quem tem pena são as aves. Mas a palavra compaixão é muito mais profunda e é muito mais poderosa porque é condoer-se com o outro, sentir a dor do outro, desenvolver em si essa empatia profunda de identificar-se com a dor do outro. Por isso Jesus olha com um olhar de compaixão. Ele se compadece porque, diz ele, estas multidões estão como ovelhas cansadas, desamparadas e sem pastor. Cansadas, desamparadas e sem pastor. A partir desta olhada de compaixão e desta constatação de uma ovelha abandonada, é que Jesus vai dizer então aos seus 12, vai congregá-los e tentar incutir neles também esta visão de compaixão. Quando os sacerdotes, os religiosos e os pastoralistas perdem a sua capacidade de ter compaixão, a evangelização está perdida. A evangelização ficará desorientada, porque a compaixão é a mola que vai impulsar a pessoa. E Jesus vai dizer: a messe é grande, os operários são poucos. Rogue ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe, porque os operários da messe do Senhor não vêm de propaganda e nem de marketing. Os operários da messe do Senhor não são comprados, não são subornados, mas eles nascem de uma vida espiritual e de um olhar de compaixão. Porque todo aquele e aquela que se inscreve para seguir o Senhor na sua messe sem olhar de compaixão, se tornará Judas. Vai se converter em um mercenário e vai buscar dinheiro, famas, importâncias, e assim estará desqualificando o ministério. Por isso Jesus vai dizer: a messe é grande e os operários são poucos. Chamai o Senhor da messe. No evangelho de ontem nós vimos que 2 cegos seguiram Jesus. E às vezes eu e você podemos estar seguindo a Jesus também como cegos, mas devemos seguir mesmo como cegos. Mesmo assim devemos segui-lo e pedir a ele: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Porque às vezes ao iniciar o nosso caminho de seguimento a Jesus, nós estamos equivocados, estamos cegos, ou estamos assim acobertados por um véu de interesses obscuros. E é necessário que Jesus nos cure, que eu veja, Senhor. E Jesus vai dar autoridade e poder aos seus discípulos, porque o discípulo não é dono da missão, não é senhor da missão. Ele é somente um operário. Mas o senhor da missão é Jesus. E é na autoridade e no poder de Jesus que os discípulos partem para expulsar os demônios, curar as enfermidades e as doenças e proclamar: o reino de Deus está próximo de vós. Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel e proclame: o reino de Deus está no meio de vós. Meus irmãos, minhas irmãs, agora entramos para terminar nesse ponto crucial. De graça recebeste, de graça também deveis dar. Não podemos instrumentalizar o evangelho e a evangelização para ficarmos ricos, para cobrarmos cachê para cantar, para pregar, para isso, para aquilo. Assim estaremos desqualificando a missão. Porque de graça recebeste, de graça também deveis dar. Não podemos mercantilizar a evangelização e muito menos os sacramentos. Por isso que essa palavra de Jesus seja para mim e para você uma advertência profunda e que ela impulsione e motive essa nossa peregrinação penitencial pelo tempo do advento. Preparar o nosso coração, preparar a nossa vida para o nascimento de Jesus novamente nela. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Nicolau, rogai por nós. Paz e bem.